Projeto Integrador para a Licenciatura em Matemática 6. Tema do projeto integrador: produzir uma sequência didática para o ensino de geometria e trigonometria que inclua uma avaliação final. O ensino e aprendizagem de geometria utilizando material pedagógico manipulável. Este trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas realizadas sobre o conteúdo e ensino de geometria no ensino médio, e por meio de entrevista com o professor efetivo da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, tendo como objetivo propor uma forma de despertar o interesse e a criatividade dos alunos em relação ao conteúdo de geometria, e na tentativa de amenizar os problemas das escolas onde há poucos recursos pedagógicos disponíveis, principalmente os tecnológicos, seguindo os pensamentos de autores da educação matemática e os objetivos e referências da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para o ensino médio. Para poder compreender o processo de ensino e aprendizagem de matemática, o cotidiano da sala de aula, e desenvolver o problema e os objetivos deste trabalho, fizemos uma entrevista com o professor atuante da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, a fim de absorver e aprender com sua experiência em sala de aula e todo o contexto que envolve lecionar em uma escola pública. Após a entrevista, seguimos com o desenvolvimento do trabalho, chegando até o protótipo inicial. Nossa expectativa foi atingir os objetivos traçados e propostos para desenvolver a sequência didática para o ensino de geometria no primeiro ano do ensino médio. Sobre o nosso trabalho aqui do PI, né? Nós vamos apresentar para vocês sobre a calculadora geométrica. Então eu quero estar mostrando para vocês da onde que nós chegamos nisso, né? Porque nós fizemos uma pesquisa, mandamos uma pesquisa com um professor de matemática de uma determinada escola, né? E nessa pesquisa a gente fez várias perguntas, né? E chegamos no resultado que o que acontece? Devido à escola ter pouco equipamentos tecnológicos, essas questões, né, para ajudar no ensino das pessoas, dos alunos, né? E também a falta de interesse dos alunos, né? Houve uma dificuldade. O assunto específico que nós estávamos conversando era sobre a geometria, que é aplicada no primeiro ano do ensino médio. Então, através desse problema que nós verificamos, né, nós resolvemos usar esse equipamento manipulável, ou seja, o material manipulável. E nós criamos essa calculadora geométrica, né? E essa calculadora geométrica, ela é muito simples de ser feita e de ser utilizada, né? Porque nela o que você faz? Através de desenhos, das formas de umas figuras geométricas básicas, né? Por exemplo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, né? E alguns volumes de alguns sólidos que a gente costuma ver no dia a dia, né? E através de questões do nosso dia a dia, a gente consegue fazer com que o aluno, de uma maneira prazerosa, entenda um pouquinho a manipulação da fórmula, né? A aplicabilidade disso, e usando esses materiais facinho. Eu vou só falar para vocês assim, né? Para a gente construir esse material manipulável, ou seja, essa calculadora geométrica, a gente vai precisar, por exemplo, de 5 cards com essas formas geométricas que eu falei para você, que, por exemplo, pode ser o triângulo, o retângulo, o quadrado e assim vai, né? Uma calculadora, uma folha de sulfite, cola, tesoura e qualquer material durável. Com isso a gente monta, né? Aí depois no slide vocês vão ver ela montada, né? E ver que é muito facinho a utilização dela.
Para a realização do protótipo final, o nosso grupo fez uma nova entrevista com o professor, a fim de apresentar os problemas que identificamos nos relatos dele, quando fizemos a primeira entrevista, e também apresentamos nossos objetivos do projeto integrador e o material pedagógico calculadora geométrica, e a forma que pretendemos propor o seu uso na sequência didática do ensino de geometria no primeiro ano do ensino médio. A elaboração da sequência didática proposta nesse trabalho constitui utilizar o material pedagógico calculadora geométrica como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem. A sequência didática vai abordar os tópicos de apresentação do conteúdo de geometria plana e os cálculos de área e perímetro das formas geométricas, como por exemplo do quadrado, do triângulo e retângulo, e também da apresentação do conteúdo de geometria espacial e os cálculos de área e volume das formas geométricas, como por exemplo do cubo e do paralelepípedo. A sequência didática proposta tem o tempo previsto de 12 aulas, com 50 minutos cada aula, com os objetivos que o aluno entenda o que é uma figura geométrica plana, suas características e elementos, aprenda a calcular a área e o perímetro de uma figura geométrica plana, que entenda o que é uma figura geométrica espacial, suas características e elementos, aprenda a calcular a área e o volume de uma figura geométrica espacial, perceba as formas geométricas ao seu redor e o uso dos cálculos no seu cotidiano e resolva situações que requerem conhecimentos da geometria plana e espacial. As aulas propostas para a sequência didática seguiram a seguinte ordem. Da aula 1 até a aula 5, foi apresentado o conteúdo de geometria plana, a confecção dos cards de geometria plana, atividades com exercícios de cálculo de área e perímetro e atividade avaliativa. Na aula 6 até a aula 10, foi a apresentação do conteúdo de geometria espacial, a confecção dos cards de geometria espacial, atividade com cálculo de área e volume e atividade avaliativa. Na aula 11 e na aula 12, a proposta é que fique reservado para a avaliação final. A aula 11, uma avaliação ainda usando o material pedagógico calculadora geométrica. E a aula 12 seria uma avaliação final sem a utilização do material pedagógico calculadora geométrica. A proposta da nossa sequência didática é que o aluno possa explorar as formas geométricas planas e espaciais, que ele consiga ter um desenvolvimento do pensamento geométrico e que principalmente tenha a fixação e domínio do conteúdo de geometria plana e espacial, das formas mais básicas e mais utilizadas no cotidiano. Considerações finais. Através das pesquisas realizadas, entendemos que a utilização de material manipulável pode proporcionar aos alunos a facilidade de assimilação dos conteúdos, pois é mais fácil a compreensão e fixação, trazendo motivação e interesse no processo de aprendizagem. Assim, a proposta de utilização de material pedagógico manipulável, calculadora geométrica, é uma tentativa de contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem da matemática, especificamente do conteúdo de geometria, por meio de novas metodologias de ensino, promovendo a ampliação da autonomia dos alunos, tornando possível discutir, questionar e aprender sobre novas ideias e práticas para o conhecimento matemático.